Se recentemente você foi surpreendido por conta de uma infração do artigo 253-A, ou seja, impedir ou restringir a circulação naquela determinada via, então esse vídeo é para você. Eu vou explicar exatamente o que seria esse artigo e as consequências do 253-A. E tem alguns pontos muito importantes que eu preciso trazer para você sobre como funciona a caracterização dessa infração, como se defender dela e ainda como a Jacob Advocacia, no caso o meu escritório, poderá ajudá-lo. Inclusive, não sei se você me conhece, mas eu me chamo Guilherme Jacob, sou advogado especialista em direito de trânsito há mais de 8 anos. Eu tenho um escritório fisicamente em Joinville, Santa Catarina, e atendemos motoristas em todo o Brasil. Em relação à infração do artigo 253-A, o que seria isso, afinal? A infração é justamente, ela visa punir aquele que usa o veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão de trânsito. Quais seriam as consequências para a pessoa que fizer exatamente o que está descrito aqui nesse artigo? É a multa gravíssima, que inclusive é uma das infrações de trânsito até o dia desse vídeo, mais cara. É uma das mais caras, tá? Justamente porque é a infração gravíssima agravada em 20 vezes do valor. Então fica acima de 10 mil reais. Então, de fato, se você recebeu a notificação e aparece lá um valor de 12 mil, e pode até mesmo, em caso de reincidência, aparecer no valor de 30 mil reais, infelizmente é isso mesmo. É esse o valor pecuniário acerca do débito dessa infração. E ainda, além dessa sanção pecuniária, nós temos também o bloqueio do direito de dirigir por 12 meses. E ainda a remoção do veículo que está restringindo, perturbando a circulação na via. E para os organizadores do evento que não foi permitido de forma prévia por parte do órgão de trânsito, para essas pessoas a multa é agravada em 20 vezes, conforme mencionado, pode passar de 30 mil reais. Então é um valor muito alto, tá? Realmente vai fazer a diferença em relação à sanção. A origem e objetivo dessa lei. Então, inicialmente, a MP de número 699/2015, ela visava punir caminhoneiros em manifestações. Então, basicamente, foi para isso que foi criado o artigo 253-A. Tá? No entanto, a sua redação não faz distinção, aplicando-se a qualquer motorista que deliberadamente, então grave essa palavra, bloqueie a via, como em comemorações ou eventos, que é muito comum ter eventos não permitidos de motos, que as pessoas vão até determinada via e ficam fazendo o que chamam de grau, né? Ficam empinando a moto, fazendo malabarismos, enfim, e acabam realmente restringindo a circulação naquela via, ou seja, se enquadra no artigo 253-A e acabam sendo autuados, e principalmente aquela pessoa que é o organizador, ele será punido em 60 vezes, ou seja, acima de 30 mil reais. Então, tome muito cuidado caso você tenha intenções de participar de um evento desse, que não foi permitido pelo órgão de trânsito. Então, a lei de número 13.281 de 2016, que substituiu o MP de 699, de 2015, ele reduziu, então, os fatores multiplicadores da multa, mas o valor final ele pode ser similar devido ao aumento geral dessas infrações. E quando que a multa pode ser questionada? Temos aqui algumas maneiras desse questionamento. Por exemplo, a falta de deliberação. Essa palavrinha que eu pedi para você gravar. Se o bloqueio ele não foi intencional, ou seja, não foi deliberado, mas ele é um resultado de um acidente, por exemplo, que acontece, infelizmente, e que com isso causou um congestionamento naquela via. Então, por conta desse sinistro de trânsito, que infelizmente, sem a sua vontade, o seu veículo acabou bloqueando aquela via. Ou, por exemplo, até mesmo a BR, pode acontecer, o veículo dá uma pane elétrica e pega fogo, por exemplo. De fato, vai restringir toda a circulação naquela via. Então, você não pode ser penalizado por isso. Tá? Então, novamente, se o bloqueio não foi intencional, mas resultado de um acidente, congestionamento pré-existente ou impossibilidade de manobra. Outro ponto, que a multa pode ser questionada e anulada através de um recurso administrativo e principalmente através de uma ação judicial, que seria o erro na tipificação, quando a conduta real
ela não se enquadra no artigo 253A, tá? Mas em outra infração de menor gravidade. Por exemplo, som alto perturbando o trânsito. Então, se tem um condutor com som alto perturbando o trânsito, ele não pode ser autuado pelo artigo 253A, porque existe uma infração específica para isso, que é do exemplo, né, que eu trouxe, que seria o artigo 228 do CTB. Outro ponto seria os vícios no auto de infração. Toda infração de trânsito, ela deve sempre ser acompanhada do auto de infração de trânsito, que é o documento que o policial ele descreve lá no momento que ele está fiscalizando, ou seja, no momento da blitz policial. Então é um documento muito importante porque lá ele vai descrever informações do condutor, do proprietário, vai ter um campo de observações que ele vai descrever o motivo que ele está multando aquela pessoa. Por exemplo, uma situação do bafômetro, que deve existir a marca, o modelo, o número de série do etilômetro, deve constar o que aconteceu com o veículo, se foi liberado para um terceiro, se esse terceiro também fez o teste de alcoolemia, enfim, tem uma série de informações obrigatórias conforme o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então, vícios no auto de infração, por exemplo, falta de clareza na descrição, inconsistência de horário ou não aplicação de medidas administrativas obrigatórias, como a remoção do veículo. Outro ponto seria abuso de autoridade, que infelizmente acontece, e inclusive o servidor pode ser responsabilizado tanto por um processo administrativo, um PAD, para retirá-lo daquele cargo, como também criminalmente, né, a depender do abuso de autoridade. Por exemplo, fiscalização em local horário inadequado, que contribuiu para o congestionamento, ou indícios de represália política. Então, tudo isso pode acontecer. A presunção de legitimidade do auto de infração. Embora o auto de infração ele goze de presunção de veracidade e legitimidade, essa presunção ela não é absoluta, ou seja, você tem direito de apresentar os seus argumentos e recorrer de forma administrativa ou judicial. Então, ela pode ser afastada por prova em contrário. Conforme eu trouxe os exemplos aqui, né? Como que essa infração pode ser questionada. E é crucial apresentar evidências que contradigam a versão do agente de trânsito, como relatórios de rastreamento do veículo, testemunhas, vídeos e fotos do local, argumentos que demonstrem a inviabilidade da conduta deliberada, ou seja, que você não teve qualquer vontade de restringir a circulação daquela via. E agora eu trouxe alguns dos diversos casos já resolvidos através da ação judicial. Então, sim, tem determinadas infrações de trânsito que eu não recomendo que você somente apresente um recurso administrativo, mas que também ingresse, e principalmente ingresse com uma ação judicial através de um advogado de sua confiança e que esteja especializado em direito de trânsito, porque há uma grande diferença da pessoa ser apenas advogado e advogado especializado em trânsito, assim como nós somos aqui na Jacob Advocacia. Então, eu trouxe 3 exemplos reais para vocês. Tá? Temos esse caso de número 1, que seria um micro-ônibus multado por bloquear a via. Então, o tribunal ele reconheceu que o congestionamento já existia e foi causado por conta de uma viatura do Detran. Olha só que interessante. E a ação fiscalizadora abusiva e falta de dolo do motorista levaram à anulação da infração. O segundo caso foi uma situação de um motorista autuado pelo artigo 253A, motivo desse vídeo, mas o veículo estava com som alto. E, inclusive, em relação a essa situação, teve um nome, né, que chamou-se Operação Tartaruga, e o tribunal anulou a multa por erro de tipificação, argumentando que não houve dolo em bloquear a via, mas sim houve dolo do artigo 228 do CTB, que seria o som alto. O terceiro caso ocorreu em São Paulo, e foi uma multa por suposto bloqueio de via, ou seja, 253A, enquanto o veículo estava estacionado. Então, o tribunal identificou que a conduta se assemelhava ao artigo 228, novamente, som alto, e não ao artigo 253A, anulando a infração por erro na descrição da conduta e horário inconsistente, que seria justamente isso aqui que eu trouxe para vocês, o erro na tipificação. Essa tese do erro de tipificação é uma das principais envolvendo qualquer infração de trânsito. Ocorre muito isso, tá? Por exemplo, do bafômetro. Acontece muito do motorista ter feito o teste, assoprado o bocal do etilômetro, e o policial ter descrito o artigo 65A, como se ele tivesse recusado o teste. Acontece, tá? Acontece muito. Então, realmente é um absurdo, né? Porém, para você, motorista é positivo porque a gente consegue utilizar em prol da sua defesa conforme esses 3 casos reais
que judicialmente foram resolvidos. E o perigo da demora, que nós chamamos de periculum in mora. O que seria isso? Em muitos casos, a demora na resolução do processo administrativo pode causar danos graves e de difícil reparação ao condutor. Por exemplo, impacto financeiro, né? A multa desse vídeo realmente é muito alto, passa de R$10.000, então vai comprometer realmente o bolso do motorista. E então compromete, como eu trouxe como exemplo, a subsistência da família dele, né? R$10.000 para muitas pessoas no Brasil é de fato muito dinheiro. Então, consequentemente, afeta a sua sobrevivência e de sua família. A suspensão da CNH é outro ponto também, que a suspensão do direito de dirigir por 12 meses impede o exercício da profissão da pessoa. Então, imagina um caminhoneiro, né, que foi acusado de deliberadamente ele interromper a circulação na via. Imagina ele receber uma infração dessa e ainda ficar 12 meses sem poder dirigir, ou seja, 12 meses sem poder trabalhar. Olha a consequência que isso traz para a vida pessoal da pessoa. E o terceiro ponto seria a restrição do veículo. A impossibilidade de licenciar o veículo devido ao valor da multa. É um valor de R$30.000. Como que a pessoa vai pagar isso para conseguir licenciar o documento do veículo? Então, realmente, é uma infração muito perigosa para a vida, não só para ser negada a pessoa, mas para a vida profissional e pessoal daquele motorista, principalmente aquele que foi autuado injustamente, que é o que acontece em grande maioria dos casos envolvendo essa infração, porque infelizmente tem muitos policiais, agentes de trânsito que não recebem uma reciclagem de informações sobre o direito de trânsito e autuam de qualquer maneira, prejudicando o motorista. Não estou falando aqui de forma intencional e não é a maioria dos agentes de trânsito. Muitos deles eu conheço pessoalmente e são ótimos profissionais. Tá? Eu estou falando daqueles que realmente não recebem um amparo por parte do Estado, do município, em relação a um curso de reciclagem sobre a legislação de trânsito e, infelizmente, acabam errando no momento da autuação, mas é para isso que você consegue buscar um advogado de confiança para evitar essas consequências. Seus direitos e como recorrer. Então, não aceite a multa sem questionar, você tem o direito, né, você deve se defender em todas as instâncias. E como que acontece isso? De 6 maneiras, que seriam 3 do processo de multa, que é a fase onde será discutido o pagamento ou não do débito da multa, e você terá 3 etapas defensivas, 3 chances. Defesa prévia, recurso à JARE e recurso ao CETRAN. Então, a defesa prévia é logo ao receber a notificação de autuação e antes da multa ser aplicada. O recurso à JARE é após a notificação de penalidade, ou seja, o boleto. O recurso em segunda instância, que seria o CETRAN, é caso a JARE negue o seu recurso. E ainda teremos mais 3 etapas defensivas do processo de suspensão, que novamente é recurso, que é defesa prévia, recurso em primeira e segunda instância, ou seja, 6 etapas administrativas ao total. E é óbvio que você também consegue, a qualquer momento, ingressar com ação judicial por intermédio de um advogado, tá? E sobre a questão de documentos, sempre documente tudo, principalmente no ato da fiscalização. Tire fotos do veículo estacionado, vídeos, testemunhas, provas que contestem a infração. Isso é essencial, tá? Então, as principais lições que você pode extrair aqui desse vídeo, que a intenção é chave, né? O artigo 253A exige a deliberação. Então, se não houve a intenção de bloquear a via, a multa é questionável. Os vícios anulam. Então, esses erros de tipificação ou formalidades no auto de infração podem e vão levar à nulidade daquela infração e você não terá que arcar com essas consequências mencionadas anteriormente. E provas são fundamentais. Use documentos, fotos, vídeos, testemunhas para contestar a presunção de veracidade e, conforme eu trouxe anteriormente, não é absoluta. Você tem o direito de defesa, tá? E a última e, sem dúvidas, a mais importante, busque ajuda especializada. Um especialista ele vai analisar o seu caso da melhor forma possível e indicar a melhor defesa. Ele vai fazer a melhor análise do seu caso e trazer essa informação para você sobre o que será feito para evitar as consequências. Então, não deixe seu direito passar. Se você foi autuado nesse artigo 253A, fique muito à vontade para nos procurar. A Jacob Advocacia, por mais que ela fique fisicamente em Joinville, Santa Catarina, nós atuamos em todo o Brasil e conseguimos ajudá-lo de maneira online. Inclusive, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, você pode acessar nosso site, acessar o nosso WhatsApp, conversar com um dos advogados
aqui da Jacob Advocacia e também aproveite para deixar um like aqui nesse vídeo, um comentário também, traz a sua dúvida. Não precisa ser necessariamente sobre o artigo 253A, mas se você possui dúvidas sobre outra infração ou outra situação de trânsito, fique à vontade, até mesmo para compartilhar esse vídeo. E então até o próximo conteúdo relacionado à legislação.